Olá a todos. Continuando então o nosso papo sobre Full Stack Development, vamos avançar para a área do HTML. Se você se dispôs a aprender desenvolvimento para web, pelo menos essa sigla deve ser familiar. Se não for, vamos lá. HTML stands for Hypertext Markup Language. Tecla SAP ligada, HTML significa então linguagem de marcação de hipertexto. Expliquei tudo? O que é hipertexto então? Segundo a Wikipedia, hipertexto é o termo que remete a um texto ao qual se agregam outros conjuntos de informação na forma de blocos de textos, palavras, imagens, sons, cujo acesso se dá através de referências específicas. No meio digital, essas referências são chamadas de hiperligação, ou hiperlink, ou melhor ainda, link. Um link a gente está acostumado, né? Seguindo essa definição, então, uma linguagem de hipertexto deve ser um conjunto de códigos, como esses aqui do lado, que vão me ajudar a organizar esses textos, palavras, imagens ou sons que estarão conectados por meio dessas hiperligações, ou hiperlinks. E é isso aí mesmo. Para a página de internet funcionar, eu preciso usar esses códigos para dar forma e vida a esse conteúdo. Quer ver só? Experimente clicar com o botão direito em uma página de internet e depois clique em exibir código-fonte. Toda aquela sopa de letrinhas que aparece é o que chamamos de HTML. É nesse mundo aí que nós estamos entrando. Mas e esse tal 5 aí? Por que HTML5? Como tudo na vida, principalmente em computação, as coisas evoluem. O padrão da linguagem HTML vem evoluindo ao longo do tempo desde a sua criação em 1991. A versão mais atual, enquanto gravamos essa aula, é HTML 5.2, lançada em 2017. Mas e as tais marcações ou tags? Como funciona a linguagem? Como já mostramos, se você clicar com o botão direito em uma página de internet, vai encontrar um código parecido com esse. Dentro dessa mistura de caracteres, repare que existem grupos que começam com um sinal de menor, contêm algumas informações e depois terminam com um sinal de maior. Essas são as tags, ou marcações. Elas identificam diferentes elementos da minha página, como botões, áreas de texto, entrada de dados, etc. Dentro dessas tags, além do tipo delas, temos outros valores que chamamos de atributos. Eles ajudam o navegador a definir aquele elemento em termos de conteúdo, cor, posição, tamanho, etc. Outra coisa que se pode definir em HTML são as ações que podem ser disparadas na interação do usuário com aquele elemento. Mas para algumas ações mais avançadas do que abrir outra página, vamos precisar da ajuda de uma linguagem de script. Mas isso é assunto para outra aula. Esse é um exemplo bem básico de uma página de internet. Simplificamos bastante para explicar o mais básico do básico. Na linha 1, eu tenho uma tag do tipo doctype. Essa tag está dizendo para o navegador que tudo que estiver dentro desse arquivo é um conteúdo em HTML, e é assim que ele deve ser processado. Começando ali na linha 3 e terminando na linha 19, eu tenho a abertura de uma tag HTML na linha 3 e o fechamento de uma tag HTML na linha 19. Eu chamo de fechamento porque ela tem aquela barrinha ali depois do sinal de menor. Menor, barra, HTML e o fechamento com o sinal de maior ali. Boa parte das tags HTML precisa ser aberta e fechada para eu ter ideia de onde começa o conteúdo dela e onde termina. Algumas tags funcionam sem precisar de fechamento, como é o exemplo ali da doctype na linha 1 ou da meta na linha 7. Já a gente chega nela. Na linha 5 ali eu tenho uma tag head. Ela começa na 5 e é fechada na 11 com um barra head. Essa tag engloba tudo o que eu preciso para o cabeçalho da minha página HTML, elementos de configuração e elementos visuais também, como o título, por exemplo. Aquele título que aparece na barra do navegador ele é definido dentro da tag head, ali na linha 9. A tag meta é uma tag de metadados, ou seja, ela contém dados a respeito dos dados. Nesse caso específico, ali na linha 7, eu tenho uma meta tag dizendo que todo o conteúdo desse documento está na codificação UTF-8. Essa codificação de caracteres diz como o navegador vai lidar com acentos e caracteres especiais. Seguindo ali para a linha 13, eu tenho a tag body, que é fechada na linha 17 com barra body. Essa tag define todo o conteúdo que aparece na minha página web. Por exemplo, na linha 15 eu tenho uma tag P, de parágrafo, que contém o texto conteúdo, fechando ali com o barra P na mesma linha.
Essas tags que nós vimos agora não mudaram muito desde a primeira versão do HTML. Dentre algumas novidades introduzidas pela versão 5, nós temos alguns elementos novos que foram criados, como header, footer, article, section. Temos atributos novos para alguns elementos, como number, date, time, calendar, range. Alguns gráficos novos que eu já posso usar diretamente na página, como o SVG, Canvas. E na área de multimídia também eu tenho tags novas, como áudio e vídeo. Mas o que fazíamos sem essas tags antes? Antes delas serem inventadas, nós usávamos divs e outros elementos embutidos no código que traziam certa complexidade. Às vezes era necessário até baixar alguns plugins no navegador do usuário para executar algum tipo de multimídia. Agora tudo está um pouco mais simples. Outros recursos foram implantados também, como as APIs. Elas funcionam como bibliotecas ou interfaces que nos permitem executar tarefas avançadas no navegador, buscando ou guardando informações no próprio hardware, seja ele desktop ou móvel. Mas nem tudo foram acréscimos. Algumas tags foram suprimidas ou substituídas, tudo para deixar o código mais enxuto e mais rápido de executar. E é isso aí. Considere-se então apresentados a linguagem HTML em sua versão 5.